Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este foi o texto que nós começamos a meditar no nosso vídeo anterior. Esse texto é um dos textos bíblicos que comprovam a doutrina bíblica da eleição. A doutrina bíblica da eleição é uma das doutrinas, um dos tópicos doutrinais dentro da soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Nós estamos vendo como na aplicabilidade ou administração de Deus na obra da salvação, como Deus aplica esta salvação na vida de pessoas que o próprio Deus já escolheu, elegeu antes da fundação do mundo. Portanto, a salvação não é para quem quer ou para quem corre atrás dela, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 9. É para aqueles sobre os quais Deus usou de misericórdia, usou de graça, dessa graça maravilhosa, inconfundível e imerecida. A graça de Deus alcançando aqueles que ele escolheu dentre todos os pecadores para perdoar seus pecados, para convertê-los, santificá-los, a fim de que estejam na glória eterna com Deus. Estes são os eleitos. Deus salva aqueles que ele elegeu para a salvação. Nós estamos, então, trabalhando acerca do entendimento dessa doutrina bíblica da eleição, como ela ocorreu e como Deus vem administrando sobre os eleitos essa obra da salvação. São muitos textos bíblicos que falam sobre a doutrina bíblica da eleição. Este é um deles, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde Pedro declara que os eleitos de Deus são eleitos, primeiro, segundo a presciência de Deus Pai, segundo, em santificação do Espírito, e terceiro, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos no primeiro tópico. O primeiro tópico deste texto, deste versículo da carta do apóstolo Pedro, é que os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós vimos no vídeo anterior que a presciência de Deus é uma das características da onisciência divina. Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as pessoas. O conhecimento de Deus é ilimitado, é profundo, é pleno, é total. Por isso o rei Davi escreveu no Salmo 139, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Davi, em nome de todos os seres humanos, ele declara que nós, seres humanos, somos limitados no nosso conhecimento, mas Deus é ilimitado no seu conhecimento. Ele conhece tudo, ele conhece todos. Com base neste conhecimento, Deus também conhece todas as coisas antecipadamente. O ato de Deus conhecer as coisas antecipadamente, e os homens também antecipadamente, ou seja, de antemão, chama-se presciência. Nós vimos também em Atos 2:23,
como Jesus Cristo, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, foi morto na cruz por mãos de pessoas iníquas. Assim também, os eleitos de Deus para a salvação foram escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, com base neste conhecimento prévio de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo declarou: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, aos que de antemão conheceu. O que significa aos que de antemão conheceu? Aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus conheceu todos os homens. E dentre todos os homens que Ele conheceu e que Ele mesmo ainda iria chamar à existência, Ele escolheu aqueles que Ele mesmo iria alcançar com a sua obra da salvação. Mesmo conhecendo previamente os seus eleitos, entre todos os demais, o critério desta escolha ou eleição foi a pura e soberana vontade de Deus. Ou seja, essa eleição é incondicional. Isso deve ser dito, justamente dito, porque existem pessoas que interpretam errado a questão da salvação segundo a presciência. Essas pessoas interpretam esse texto do apóstolo Pedro dizendo que Deus, de antemão, já sabia quem seriam as pessoas que iam ouvir a pregação do Evangelho e iam escolher aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como o Senhor já sabia, pela sua presciência, que essas pessoas iam aceitar, então Ele as elegeu para a salvação. Não é assim que nós devemos entender a presciência de Deus e nem a eleição por essa presciência. De maneira alguma. Deus não escolheu alguém para a salvação porque Ele já sabia, na sua presciência, que essa pessoa ia aceitar Jesus quando ouvisse a pregação do Evangelho. Não foi este o critério de Deus. O critério de Deus para a escolha dos seus eleitos para a salvação é um mistério que deve ser compreendido puramente como um ato da vontade livre de Deus. Deus é o único ser que possui livre vontade soberana e total. Portanto, a escolha de Deus se baseia exclusivamente na sua vontade e não no mérito de algum desses escolhidos ou desses eleitos que Deus conheceu de antemão e entendeu que eles eram melhores do que os outros e que iam ser mais acessíveis ao Evangelho e que iam se converter quando ouvissem a pregação. Nada disso. Todos estavam endurecidos pelo pecado, todos estavam condenados ao salário do pecado, que é a morte eterna, a salvação, e dentre eles Deus escolheu quem Ele quis. O critério dessa escolha está revelado unicamente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Paulo escreveu assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas
conforme o conselho da sua vontade. Deus escolheu pessoas para a salvação conforme o conselho da sua vontade. Ele escolheu quem ele quis. Esse é o critério dessa escolha. Esta verdade essa verdade traz à luz o fato de que todos os homens, especialmente os eleitos de Deus, já pré-existiram na mente de Deus, no seu conhecimento, visto que ele já conheceu a todos de antemão, antes da sua existência, e até predeterminou os dias de vida de cada um na terra. Todos os homens que já vieram ao mundo, os que estão vivendo agora no mundo e os que ainda viverão no futuro, até a consumação do século, até o fim dos tempos, eles já pré-existiram, ou seja, existiram antes da própria existência, existiram na mente de Deus, no pensamento de Deus, no propósito de Deus. Antes de chamar toda a humanidade à existência, Deus já conheceu todos os homens na humanidade. E dentre eles, aqueles que ele escolheu para alcançar com a sua obra salvífica, com a obra da salvação. Davi escreveu no Salmo 139, versículo 16, a prova desse conhecimento prévio de Deus para todo homem. Davi falava dele, mas ele estava ali sob a inspiração do Espírito Santo, portanto, representando cada pessoa chamada por Deus à existência. Ele escreveu assim, Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos os dias da vida de cada homem foi escrito e determinado por Deus. Quando? Quando que cada um desses dias foi escrito e determinado por Deus? Quando nenhum desses dias havia ainda. Isso porque só o Senhor é Deus, é poderoso para fazer tal coisa. Cada homem tem a sua vida pré-determinada por Deus antes da fundação do mundo. Jesus declarou também dentro dos evangelhos: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Dentro dos evangelhos, dentro da sua pregação, Jesus disse isso. Ninguém acrescenta nenhum minuto a mais à sua duração de vida, porque o dia da vida de cada homem está predeterminado por Deus, tanto desde a sua concepção até a sua morte física na terra. Em Mateus capítulo 10, versículo 29, Jesus declarou: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, até os pardais, até os passarinhos do céu que sobrevoam os céus, são conhecidos por Deus e também têm os seus dias de vida predeterminados. Ou seja, essa predeterminação de Deus acerca da vida que Ele dá não se restringe à vida humana, mas também à vida de toda criatura na face da terra.
Lucas 12:7, Jesus disse: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Estamos diante de um Deus que é o único Deus verdadeiro, que conhece tudo, que conhece todas as coisas, porque Ele as criou e as chamou à existência, com um tempo de existência determinado nessa terra, e assim também a todos os homens. E dentre todos os homens, aqueles que Ele elegeu para a salvação. Assim, os eleitos de Deus para a salvação foram escolhidos segundo a presciência de Deus Pai. Estamos atingindo aqui então, o primeiro tópico, completando o primeiro tópico daquele versículo que o apóstolo Pedro escreveu no início da sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que os eleitos de Deus para a salvação são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O Pai conheceu previamente, de antemão, todas as pessoas que ainda iriam existir e viver na face da terra, e dentre essas pessoas, Ele escolheu, segundo o conselho da sua vontade, aquelas que Ele quis, para abençoá-las, presenteá-las, agraciá-las com a obra da salvação. Segundo ponto que o apóstolo Pedro coloca neste versículo, que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. Este segundo tópico é muito importante e é muito amplo, por isso vamos nos demorar um pouco nele. Em santificação do Espírito. O que significa esta santificação? A santificação possui dois significados: separação e aperfeiçoamento. O Espírito Santo opera estas duas coisas nos eleitos de Deus para a salvação. Qual a diferença entre santidade e santificação? Santidade é um atributo comunicável de Deus. No vídeo anterior eu falei sobre atributos incomunicáveis, são características que Deus nem quer e nem pode transmitir, comunicá-las a ninguém, porque são características exclusivas de Deus. Mas Deus possui também atributos comunicáveis. São qualidades divinas, características de Deus, que Deus tanto quer como pode transmiti-las ao homem, especialmente àqueles que Ele escolheu para a obra da salvação, para serem salvos em Cristo Jesus. Uma dessas características, qualidades, ou um desses atributos comunicáveis de Deus, é a sua santidade, mediante a qual nós declaramos que Deus é santo. A Escritura declara que Deus é santo. Quando o profeta Isaías, isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando o profeta Isaías teve a visão do trono de Deus, ele viu os anjos, a corte celestial, os serafins e os querubins, entoando, cantando ou declarando, sem cessar diante de Deus, Santo, Santo, Santo. Deus é santo. Deus é perfeito. Deus é completo. Deus é íntegro. A santidade é um atributo de Deus.
No entanto, não é um atributo incomunicável. Pelo contrário, é um atributo comunicável. A santidade de Deus é uma qualidade que Deus quer comunicar aos seus filhos, aos seus eleitos, através da obra da salvação. Por isso que os eleitos, como Paulo escreveu em Efésios 1:4, foram escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. A salvação é para a comunicação do atributo divino da santidade. Para os eleitos, a santidade é uma meta futura a ser alcançada na glória, quando estiverem diante de Deus, depois que percorrerem a sua carreira cristã na terra. Essa carreira cristã na terra é marcada pela santificação. Portanto, essa é a diferença entre santidade e santificação. Para os eleitos, a santidade é uma meta a ser conquistada. Para conquistar essa meta, eles precisam da santificação. A santificação dos eleitos é uma obra dentro de toda a obra da salvação, realizando o propósito dessa salvação, que é a santificação, que é a santidade. A santificação é a obra de separação e de aperfeiçoamento dos eleitos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, dizendo assim: eu não sou perfeito. Eu não estou escrevendo isso para vocês porque eu já alcancei a perfeição. Eu ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Que alvo é este que Paulo quer conquistar? A santidade. E ele declara: ainda não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo do que já passou, eu avanço, eu prossigo para o alvo, eu prossigo na minha santificação. Portanto, Pedro declarou que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. Essa santificação é separação e aperfeiçoamento, ou seja, os eleitos são separados do mundo, separados do estado de condenação, separados por Deus e para Deus, para serem aperfeiçoados, para serem santificados, a fim de serem santos como o Senhor, nosso Deus, é santo, cumprindo o maior de todos os mandamentos, porque é o mandamento que resume todos os mandamentos bíblicos. Todos os mandamentos bíblicos podem ser resumidos em um único mandamento de Deus: sede santos. A obra da salvação na vida dos eleitos é porque Deus escolheu estes eleitos para que eles sejam santos. Eu falei duas palavras acerca dessa santificação, porque os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo tópico, em santificação do Espírito. A santificação é, portanto, separação e aperfeiçoamento. Vamos começar com separação. Santificação é separação. Eu gostaria de ler com vocês Êxodo, capítulo 33, versículo 16. Pois, como se há de saber
que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés, orando a Deus, está dizendo que a maneira de sabermos que achamos graça diante dos olhos de Deus é que Deus anda conosco, Deus está conosco, e Deus está conosco, Deus anda conosco, Deus caminha conosco todos os dias, porque nós fomos separados. Fomos separados de todos os povos da terra. É claro que dentro desse texto tem um elemento histórico falando do antigo povo de Israel, que Deus formou para ser diferente dos demais povos da terra. Mas o texto traz o significado teológico espiritual acima do significado histórico. E o significado teológico espiritual desse texto é sobre a separação. Como Deus, na realização da obra da salvação, separa os seus eleitos de todos os demais povos da terra. Também o profeta Jeremias escreveu, Jeremias capítulo 6, versículo 29, dizendo: o fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo, em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Esse texto, ele traz a reflexão, dentro de uma metáfora, de como era depurado o ouro no fogo. O ouro era depurado no fogo e o ouro então ficava puro, perdia os resquícios no meio dos quais ele foi encontrado aí no meio da terra. Por isso, o fole bufa. Esse fole era um dos objetos usados pelos depuradores. Mas quando esses depuradores trabalhavam no fole alguma coisa que não era ouro, então o fole bufa e só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos, quem são os iníquos? Os ímpios, os perversos, eles não estão no grupo dos eleitos. Eles não fazem parte dos escolhidos de Deus. Eles não são separados. Jeremias declara: os iníquos não são separados. Os eleitos são separados do meio dos iníquos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Portanto, a separação é uma obra de Deus, mediante a qual o Espírito Santo separa espiritualmente os eleitos de Deus para a salvação de entre os demais povos da terra. Esta separação começa a acontecer na prática com a genuína conversão dos eleitos. Estamos agora então encerrando esse vídeo, declarando para vocês que os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. Essa santificação representa separação e aperfeiçoamento. Nós começamos falando de separação. Vamos continuar no próximo vídeo, falando desta separação. Essa separação começa com a conversão. Vamos entender no próximo vídeo quais são as etapas de uma genuína conversão na vida dos eleitos de Deus para a obra da salvação.